E esse é um valor que é inquestionável. Lucas vai dizer de verdades incontestáveis da ressurreição de Jesus. Isso a gente não pode negar, irmãos. Isso é um fundamento da nossa fé. Porque é por meio da ressurreição que Jesus confirma o plano da salvação nas nossas vidas. E é aqui, na ascensão, na ida aos céus, que Ele inaugura a fase da igreja em que eu e você fazemos parte. Porque a gente não adora um Deus morto. A gente adora um Cristo que é vivo. Um Cristo que governa e tem a história nas suas mãos. Como a gente viu em Apocalipse. Um Jesus, o Senhor soberano sobre todas as coisas. E Jesus ensina então esses apóstolos, fala sobre eles, sobre o reino de Deus. E a gente vai ver que a expectativa, a perspectiva que os apóstolos ainda tinham sobre o reino de Deus ainda não estava muito calibrada com o que Jesus entendia o que era o reino. E o reino de Deus era o tema central do ministério de Jesus. Por todos os evangelhos, Jesus falava sobre o que viria o reino. Mas ainda assim os apóstolos estavam com uma ideia distorcida. E Jesus fala também para eles esperarem a promessa do Pai. A promessa de que viria o Espírito Santo. Jesus tinha falado isso lá em João 16. No Antigo Testamento, inúmeras promessas. E é aqui então, a partir da vida de Jesus, que o Espírito Santo começa a atuar e agir entre o povo. E aqui então, a gente percebe que é somente pelo Espírito Santo que os apóstolos começaram a proclamação do Evangelho. Não existe, irmãos, evangelização, não existe proclamação do Evangelho sem corações dependentes do Espírito Santo, sem vidas transformadas por Jesus, sem vidas convencidas do pecado, do juízo e da justiça pelo Espírito Santo de Deus. Não há na história da igreja movimentos em que o Espírito Santo não guiou. E qualquer gente que se levante contra isso e que ache que na sua própria força, nas suas próprias ideias, que o reino de Deus vai ser proclamado, essa pessoa está fora daquilo que Jesus disse. Esse é um primeiro ensino para nós. O poder que a gente tem para seguir para frente vem do próprio Deus, do seu Espírito, que age entre o seu povo. E o segundo ponto, vai falar sobre o que é o reino de Deus efetivamente. Olha no versículo 6, depois de Jesus falar sobre as coisas do reino, depois de Jesus falar que a promessa do Espírito Santo viria para agir entre o seu povo, e a partir disso que eles proclamariam, os apóstolos perguntam para Jesus: Senhor, então é nesse tempo que o Senhor vai resgatar o reino, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Porque os discípulos, eles ainda esperavam esse reino político. O reino de Israel, pode mudar lá para o ponto 2, Mateus. Eles ainda esperavam o reino político, o reino de Israel como a maior nação do mundo. Um reino que ia acabar com o domínio dos romanos. E os judeus seriam então a maior nação de todas. Isso fica para nós. O que a gente tem esperado do Senhor? Quais têm sido as nossas expectativas sobre quem Deus é, sobre quem Jesus é? Será que temos esperado que a nossa sociedade se conserte e que a igreja domine todo o mundo e que não existam outras religiões, não existam gente que não creiam em Deus? Mas como a gente viu com os dados do nosso Brasil, isso tem sido ao contrário. Por mais que a gente, como igreja evangélica no Brasil, tenha crescido, a gente ainda compete com outras coisas. E esse crescimento não necessariamente significa discípulos verdadeiros de Jesus. Você sabe muito bem como é. Será que a gente tem esperado coisas que a palavra de Deus não nos diz?
Será que temos esperado uma força política de um reino que não é o que Jesus espera? Mas o que Jesus entendia como o reino de Deus? Jesus ele vai corrigir as expectativas e as noções erradas que os apóstolos tinham sobre o reino de Deus. No versículo 7 ele vai dizer que não importava para os discípulos saber a hora que isso poderia acontecer. Porque para Jesus, o reino de Deus, ele é visto em 3 perspectivas. A primeira delas é que o reino de Deus ele é espiritual. O reino de Deus, ele não é algo que conhece limites geográficos, não é algo que conhece territórios que foram conquistados. Mas o reino de Deus, ele diz respeito a corações transformados. Por isso que a partir do momento em que eu e você entregamos a nossa vida para Jesus, não importa de que nacionalidade nós somos, não importa de que opinião política nós tínhamos, não importa a nossa cor da pele, importa agora que o nosso coração, ele é transformado de um coração de pedra para um coração de carne, como está lá em Ezequiel, Jeremias. Mas está no Antigo Testamento, Ezequiel, na verdade. Que é um coração transformado pelo Espírito Santo. O reino de Deus não conhece limite, porque ele inclui gente de toda língua, toda raça e toda nação, para a glória de Deus Pai. Amém? E esse reino, ele é multinacional. Eu não vou dizer que o reino é internacional, né, gente? O reino de Deus, ele é multinacional, tá bom? Não, né, mãe? O reino não é internacional, ele é multinacional. O reino de Deus, ele vai abranger, gente, povos de todas as línguas, que conhecem e reconhecem a esse Jesus como o Senhor soberano, que foram gente que foi lavada pelo sangue do Cordeiro, como está lá em Apocalipse. E esse reino, ele é também gradual. Ele não é um reino que se estabelece num primeiro momento, mas ao longo de toda a história, e até que o Senhor venha, ele vai ganhando mais gente. E isso é lindo demais sobre o reino de Deus. Porque se ele não conhece limites, e se ele é de várias nações, a cada tempo, pessoas e mais pessoas têm conhecido a esse reino e feito parte disso. E eu e você temos lugar nisso também. E o que Jesus vai dizer é que esse reino, ele não é estabelecido então pela força militar ou política ou por dominar territórios, mas é um reino que é estabelecido no amor e pelo poder do Espírito Santo. O poder que a igreja vai receber do Espírito, no versículo 8, não é um poder militar ou político, mas é um poder espiritual, pessoal e que transforma vidas. Então, por isso, irmãos, eu e você, que somos testemunhas de Jesus, recebemos esse poder. E a fonte desse poder é o próprio Deus, o Espírito Santo,